A paz do Senhor a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer aos pastores que nos convidaram para poder dar aula, né, a última aula desse trimestre, falando sobre os Salmos, né, essa revista nossa desse trimestre fala sobre os Salmos. Hoje é dia 28 de junho, nós estamos na 13ª lição, ou seja, a última lição, onde nós tiramos muita riqueza dentro do Salmos, todo esse livro poético, onde aqui nós vemos vários autores, principalmente Davi, mas outros autores também, que compartilharam os seus momentos de adoração a Deus e deixaram essa riqueza para nós. Então hoje, nessa lição, nós vamos falar sobre o Salmo 144, o tema dela é orando pela intervenção divina. Esse é o ponto, é o título da lição. E ele vai pegar como base o Salmo 144. Então, o 144 para nós será esse salmo que nós vamos falar um pouquinho hoje, nesse domingo. Então, eu gostaria que vocês nos acompanhassem, lessem a lição conosco durante essa aula e aprendessem, do mesmo modo que eu aprendi muito ao ler várias lições, todas as lições, né, as 13 lições, nós vimos grande conteúdo, né? Foi verdadeiramente um garimpar e descobrir grandes tesouros. Tá? O textual da nossa lição, então, vai falar assim: Senhor, que é o homem, para que conheças, e o filho do homem, para que se estimes, está no Salmo 144, verso 3. E a verdade aplicada: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Então aqui ele vai enfatizar, e o comentarista vai enfatizar bastante sobre isso mesmo, sobre orando pela intervenção divina. Né? Nada mais atual do que o momento que nós vivemos, que Deus possa intervir, não só a nível pessoal, não só às vezes, quem sabe, dentro da família, mas também em todo o nosso país, nosso planeta. Nós temos a missão de orar pela intervenção divina. E o salmista vai nos mostrar aqui. A revista, ela faz alguns comentários sobre o autor, mas a Bíblia normalmente ela atribui, né, muitos teólogos atribuem esse salmo a Davi. Tá? Existem alguns outros comentários, mas assim, é de quase que unânime a entender que esse salmo foi escrito por Davi. E ele pegou aqui alguns versos, o comentarista que pega alguns versos, eu vou ler com vocês, né? Mas depois seria muito importante ler o salmo completo. Tá? Você verá grandes coisas, né? O título aqui na Bíblia fala assim: ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Então, ele já como Deus nos protege, né? O que ele está mostrando aqui, ele então faz ações de graça, ou seja, ele agradece a Deus por essa proteção. E ele também ora para os novos livramentos, para outros livramentos, né? Para que Deus possa o livrar. Vamos lá então. Salmo 144, ele pegou o verso 5, o 7, o 9, o 12 e o 15. Então eu vou ler com vocês apenas esses versos e depois nós vamos comentar um pouco o que o autor, aqui, o comentarista da revista desse trimestre, fala através desse salmo. Amém? Vamos lá. Salmo, verso 5. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me nas muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de cordas, e cantarei louvores, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos lá. Para a gente ganhar tempo, nesses minutos que nós temos aqui para comentar essa lição. Então, logo na introdução, ele fala assim: no presente salmo, aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Uma coisa que eu achei importante, aqui na lição, ele começa a partir do verso 5. Mas eu lendo o salmo, e vocês vão ler também, verão que logo no primeiro verso ele diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha. Então, quando eu leio aqui esse salmo, o verso primeiro, a lição que ele fala sobre o verso, começa no verso 5. Mas quando eu estou lendo esse verso, ele fala assim:
Bendito, no verso 1, né, acompanhando na sua Bíblia. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então ele inicia o salmo dizendo: bendito seja o Senhor. Que lição que eu posso aprender sobre isso? Que lição que eu posso aprender com relação ao que ele está dizendo aqui, ao que ele está apresentando aqui? Que quando eu inicio uma oração, quando eu inicio uma conversa com Deus, como o próprio Jesus vai nos ensinar mais à frente, Jesus nos ensina lá em Mateus, nós primeiro louvamos a Deus, nós primeiro agradecemos a Deus, primeiro bendizemos ao Senhor. Ele fala: bendito seja o Senhor. E logo em seguida ele fala assim: minha rocha. O que ele quis dizer com minha rocha? Eu fiquei pensando, isso antes de entrar na introdução aqui, e me veio uma parábola de Jesus quando ele está encerrando o Sermão do Monte. Quando a gente vê lá os capítulos de Mateus, a partir do verso 5, do capítulo 5, que ele vai falar sobre o Sermão da Montanha. Então, quando ele encerra no capítulo 7, ele fala sobre o homem que edifica a sua casa sobre rocha e sobre areia, os dois alicerces. Mas Lucas, quando ele faz esse mesmo comentário, no capítulo 6 de Lucas, sobre o Sermão também da Montanha, a partir do versículo 17, lá no finalzinho, nós podemos ler Lucas, capítulo 6, versículo 48, diz assim, ó: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando você lê Mateus, a sensação que dá é que a diferença é que as duas casas eram iguais, parecidas, e elas foram edificadas, uma em cima da areia e outra em cima da rocha. Rocha aqui e a casa aqui em cima da rocha. E a outra, areia e a casa em cima da areia. Mas quando você lê Lucas, quando a gente vai para o capítulo 6 de Lucas, e nós vemos falando da mesma parábola, Lucas ele dá ele fala uma coisa que eu achei fundamental. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, quem olha para aquela casa, para as duas casas, não via diferença. As duas estavam em cima da terra, estavam ali. A diferença era que uma casa, antes de ser construída, antes de ser adornada, antes de ser toda montada, toda executada, pintada, toda bonita, você tem que fazer o quê? A fundação. Você tem que fazer o que vai sustentar a casa. Isso não é visto. Quando você olha para qualquer uma das casas, ou qualquer prédio que você olhar, você não verá a fundação. Você não sabe como foi feita aquela fundação. Você não imagina, você pode até imaginar, mas você não sabe como foi se você não acompanha a construção. Então, quando o homem sensato, que não quer ter profundidade na palavra, não quer ter contato com Cristo, não quer ter contato com essa palavra, não quer aprender, não pode, não consegue entender que não é a beleza da casa que vai fazer com que ela fique estável. Não é o que as pessoas estão vendo em você. Não é o que as pessoas estão olhando, que é o exterior, que é a sua face, que é o seu ministério, que é o que você está falando, cantando, tocando. É isso que nós vemos. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo nos ensina que não adianta você ter toda essa beleza, cantar bonito, pregar bonito, falar bonito, ter toda essa aparência de crente.
se essa casa ela não estiver firme na rocha. Mas a rocha ninguém está vendo, ela não está em cima da rocha aqui. A rocha está lá embaixo. Para chegar na rocha, você tem que cavar, cavar, cavar. E como eu faço? Como eu cavo? Aí eu posso voltar agora para o Salmo 144. Que ele fala, bendito seja o Senhor, minha rocha. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque ele estava firmado na rocha. E para se firmar na rocha, eu tenho que cavar. E como eu cavo? É orando e buscando a palavra de Deus. É orando e estudando a Bíblia. Esses momentos que você vai passar no seu quarto, no seu escritório, na sua casa, lendo a Bíblia e orando, ninguém está vendo. É como aquela pessoa que está fazendo a fundação. Eles vão ver o exterior depois. Eles vão ver a casa. Mas se essa casa não tiver a base da palavra e da oração, ela fatalmente vai ruir. Qualquer tempestade pode derrubá-la. Mesmo que ela tenha a mesma aparência da outra casa que está em cima da rocha. Porque a rocha ninguém está vendo também. Não é que a rocha estava pronta lá e ele construiu. Não, a rocha estava lá embaixo. Todas as duas casas tinham rocha por baixo. Só que esse daqui não quis ter o trabalho de cavar para chegar na rocha, que é Cristo. Ele preferiu construir a casa aqui em cima, longe de Cristo, que a rocha está aqui, na base. Agora esse outro, ele cavou, como Lucas escreveu, cavou até chegar na rocha. Esse cavar é esse aqui, ler e buscar a palavra, é orar, é estar em contato com Deus. Então, quando nós estamos na nossa última lição, falando de oração pela intervenção divina, eu estou cavando. E aí eu começo então o Salmo 144, falando, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, aí no verso 5 que nós já lemos, abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Aqui ele começa então. Primeiro ele engrandece a Deus, primeiro ele exalta a Deus, primeiro ele diz que Deus é a fortaleza dele, é o alto retiro dele, primeiro ele diz que ele era o seu libertador. Quem é o nosso libertador? Jesus Cristo, que morreu por nós, né? Que é seu escudo, em quem ele confiava, em quem sujeita o meu povo. E ele se humilha no verso 3, Senhor, que é o homem para que conheças e o filho do homem para que eu estimes? Ele se coloca no seu lugar. Ele sabe que se ele não for através da rocha, através de Cristo, ele não é nada. Através da palavra de Deus, ele não é nada. Esse é o homem que está edificando a casa sobre a rocha. A rocha não está lá exposta para ele fazer a casa. Não, a rocha está lá embaixo, ele tem que cavar. Ele tem que firmar a fundação da casa dele sobre essa rocha, para que a casa não venha ruir quando vier as tempestades. E isso é através da oração e através da leitura e estudo da palavra de Deus. Mas vamos ver então o que o comentarista fala aqui, né, sobre a sua visão sobre o Salmo 144. Estudaremos nessa lição o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Aí ele dá uma visão panorâmica do Salmo, né? Os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos Salmos por assunto, incluem o Salmo 144 no grupo de Salmos de oração, usado principalmente em culto. Há quem classifique como salmo de ação, de graças e louvor. Encontraremos nesse salmo muitas expressões presentes no Salmo 18. Você pode depois ler também o Salmo 18, vocês verão que existe um paralelo bem grande. Bem como o Cântico de Davi registrado em 2 Samuel capítulo 22. A presença de temas presentes em outros cânticos, segundo Kidner, fez vários estudiosos considerar a possibilidade de que esse salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar nesse saltério muitas experiências de Davi, sua plena confiança no Senhor e sua vida de constante reconhecimento e gratidão a Deus. Trata-se de um excelente guia para a nossa vida devocional. Louvor, clamor, gratidão e intercessão. É isso que nós vamos ver através desse salmo. Aí tem um comentário aqui que eu achei interessante, grifei até,
de Spurgeon, que fala o quê? Parece ser altamente provável que o salmista, lembrando-se de que já tinha pisado em terreno semelhante antes, sentia sua mente levada a um novo pensamento, e que o Espírito Santo usou esse estado de espírito para os seus próprios propósitos. Certamente, o adendo é digno do mais excelente poeta hebreu, e é tão admirável em sua linguagem, tão cheio de belas comparações, que pessoas de bom gosto que não estivessem, de maneira alguma, sobrecarregados de reverência, citando-no incontáveis vezes nessa maneira, confessando a sua singular excelência poética. Então, dá pra gente, a gente consegue compreender quando a gente lê esse salmo, ver a poesia nele, né? É uma oração, é uma súplica, é um agradecimento a Deus, né? Porque a nossa oração não é só de pedir, né? Nós temos que ter essa consciência e entender. Nós primeiro agradecemos a Deus, né? Como ele começa aqui no verso 1, bendito seja o Senhor, é minha rocha, ou seja, é Deus que me sustenta, é Deus que é onde eu estou firmado, né? E eu estou cavando, estou buscando, estou orando, estou lendo a palavra para que eu possa estar firmado nessa rocha. E aí, depois sim, ele vem com a súplica, ele vem com os pedidos, né? O tema da lição fala da intervenção divina, ou seja, eu estou orando para pedir intervenção divina, mas primeiro eu agradeço a Deus. Isso é fundamental de nós entendermos. 1.2 fala assim, o salmo que exalta a Deus. Como é recorrente nos salmos, o cântico inicia exaltando a Deus. Então, como eu falei no início, né? No verso 1, bendito, aponta para ajoelhar-se e bendizer a Deus, ou louvar em adoração. Né? Então, ele inicia isso, né? Como eu falei, ele começa o salmo exaltando a Deus, exaltando ao Senhor. Né? Quantas vezes nós, quando estamos naqueles momentos, quando vamos tirar um tempo para orar, entramos já, como se diz, né? Entramos de sola, né? Pedindo, ou reclamando, né? Quantas pessoas fazem orações só de reclamação, não conseguem compreender a grandeza de Deus, né? Não conseguem se colocar como salmista aqui, no verso 3, Senhor, que é homem para que conheças e o filho do homem para que o estimes? Quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Né? Aí ele fala no verso 5, abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Ou seja, Deus está no alto, Deus está nos céus. Então ele tem que se abaixar, ele tem que olhar para nós que estamos aqui nessa condição humana, né, na terra, né, nós estamos abaixo. Deus está no alto. Então é a sua misericórdia que faz com que ele se aproxime de nós, ele abaixa, como ele fala aqui, para nos atender, para nos ouvir. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de gratidão. Então, por isso que eu tenho que iniciar a minha oração falando assim, como ele diz aqui, aponta para significativo, ou usa a expressão minha rocha, transmite ideia de experiência pessoal e relacionamento. Né? E aí nós vemos a palavra rocha muito citada em toda a Bíblia. Tá? Eu grifei, aí o 1.3 aqui, ele vai falar sobre a inferioridade do homem, como eu disse, quando ele para aqui, né, no verso 3, ele mostra isso. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Quem sou eu para exigir, para determinar? Né? Existem igrejas, religiões ou pessoas que ensinam fora da palavra que tudo que eu tenho que exigir de Deus, que eu tenho que determinar, que Deus é como se Deus fosse meu empregado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Né? Ela mostra aqui a inferioridade do homem. Ela mostra aqui que se não fosse a misericórdia e o grande amor de Deus, nós já estávamos condenados à perdição. O homem nasce em pecado. E por nascer em pecado, ele já está condenado ao inferno. Mas a misericórdia de Deus nos enviou o seu Filho para pagar o meu pecado, para morrer em meu lugar e me dar a vida eterna. Ele é o meu Salvador, ele é o meu libertador, como ele fala aqui no verso 2. Conforme destacado no tópico anterior, que nós lemos, Deus é comparado a uma rocha, representando a firmeza, ausência de variação, um ser inabalável. Ao referir-se ao homem, o salmista declara, o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa, no verso 4. O homem é semelhante à vaidade e é uma sombra, né? É uma sombra que passa.
A própria palavra de Deus nos fala que nós somos como a neblina. O que é neblina? De manhã você acorda, tem a neblina, o sol sai e ela desaparece. Essa é a vida do homem. E muitas vezes eu acho que eu sou tanta coisa, que eu detenho tanto conhecimento, esqueço de agradecer, de louvar e de glorificar a esse que me criou, a esse que tem me dado ar para respirar, a esse que tem me dado saúde para viver, a esse que tem me sustentado, a esse que tem me dado capacidade e inteligência, a esse que tem guiado os meus passos. Assim o salmista apresenta alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, ilusório, instável, pouco duradouro. A ideia da instabilidade é reafirmada pela expressão seus dias são como a sombra, ou seja, efêmeros. Logo passam, independentemente da posição ocupada, da condição financeira ostentada e do conhecimento obtido. Nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por um lado, somos transitórios. Por outro, a superioridade e a estabilidade de Deus nos completam. Glória a Deus por isso. Então, a superioridade e a estabilidade, ou seja, a rocha, que é Deus, que vai me completar. Não adianta ser uma casa bela, mas se eu não estiver sobre a rocha, não tem valor nenhum, porque qualquer ventinho, qualquer coisa, qualquer tempestade, ela vai me derrubar. E a queda, o próprio Jesus nos ensina, nos mostra, que a queda, a ruína é grande. A ruína é grande quando você não está firmado nessa rocha. Continuando então aqui na nossa lição, nós temos agora o ponto 2 da lição, que fala sobre confiança, oração e graça de Deus. Uma das muitas lições que o servo de Deus da atualidade pode extrair dos Salmos é o fato de que mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração. Ou seja, quando eu estou em perigo, eu tenho esse privilégio por Jesus Cristo, né, porque ele já morreu por mim e o véu do templo foi rasgado e agora eu tenho acesso aos santos dos santos, então eu posso me apresentar a Deus em oração. Seus maus momentos e necessidades, em plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. A graça de Deus. 2.1. Então, o que o comentarista está dizendo aqui é que, independente do momento que eu esteja vivendo ou passando, eu posso, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer momento da minha vida, eu tenho esse privilégio. Eu não estou aqui, como ele fala, impossibilitado de me apresentar a Deus em oração. Isso é importante. As pessoas que... Essa semana eu estava vendo um pastor falando, num vídeo, e ele estava falando uma coisa que eu achei interessante. As pessoas que vivem em pecado, e ele estava falando para os jovens, era uma palestra para jovens, e ele estava falando sobre pornografia, e ele falou assim, a pessoa que vê e vive, e olha, não são só jovens, né, tem adultos também que fazem isso, assim, até homens casados, mulheres, quando ele tem essa prática, né, da pornografia, a primeira coisa que, além do pecado, é claro, é que ele não tem fé. Porque se ele tivesse fé e acreditasse que Deus está com ele não faria isso. Porque aí ele faz uma pergunta que eu achei interessante, e falando aqui nesse contexto de nós nos aproximarmos, de sabermos que Deus está sempre conosco, ele fala algo que eu achei muito interessante. Você que usa, né, a pornografia, você seria capaz de acessar isso no computador ou no celular ao lado da sua mãe, ou ao lado do seu pai, ou ao lado da sua esposa, ou ao lado do seu pastor? Você seria capaz de fazer isso? Por quê? Mostrar para eles que você está vendo. Por que você não faria isso? E por que então você faz isso sabendo que, mesmo que você ache que esteja só, mas Deus está te vendo? Porque você faz é porque você não confia, você não tem fé, você não acredita que Deus está com você. Por isso que você faz. Entendeu? Então, voltando aqui para a oração, nós não estamos impossibilitados de apresentarmos a Deus em oração. Ou seja, onde eu estiver eu posso chegar a Deus. 2.1 fala assim, ó, a graça de Deus. Num contexto de tanta exaltação humana, exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como o uso de expressões como determino, né, como eu disse há pouco, meus direitos, né, entre aspas aqui, entre outras,
É importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que a sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus, como ele fala aqui no verso 2 e 4. Tal percepção também está no Salmo 8, verso 4. Por outro lado, também é preciso lembrar que o fato de reconhecermos nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscarmos. Ou seja, eu reconheço que eu sou indigno. Eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço que eu sou como ele fala aqui, como a sombra que passa. Eu sou como a neblina. Eu reconheço isso, mas isso não me impede de ir à presença dele para buscá-lo. Isso é maravilhoso. Quando a gente consegue ter essa visão da nossa posição e ao mesmo tempo entender a grandeza de Deus, mas saber que esse Deus se aproxima de mim, olha para mim, eu consigo, quem sabe, ser um crente melhor. Eu consigo, quem sabe, obedecer mais. Eu consigo, quem sabe, ser mais grato. É isso que Deus está falando. É isso que esse salmo nos fala. Eu consigo entender que mesmo eu não tendo capacidade, Deus supre a minha necessidade, Deus me atende. Então ele fala assim, mas como o salmista e tantos outros, nos achegarmos com confiança, não em nossos méritos e justiça própria, não é pelos meus méritos, mas em Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Que ninguém se gloria, Efésios 2, versículos 7 ao 9. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente, Jesus se sacrificou aos homens. Que maravilha. Então eu posso hoje, através de Cristo, através do sangue de Cristo, chegar ao Pai todos os dias. Por isso que a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Como que eu oro sem cessar? É estar em contato com Cristo toda hora, em todo momento, com Deus, sempre falando com Deus, no seu trabalho, dirigindo o carro, todos os momentos da sua vida. Você sempre está lá, lembrando, falando com Deus. Isso é viver uma vida de comunhão. Quanto mais você vive essa vida de comunhão, mais você vai entendendo no verso 5, né? Abaixa ao Senhor os teus céus, desce, toca os montes e fumegarão. Ou seja, eu começo a ver todo o poder de Deus e a minha pequenez, mas ao mesmo tempo eu sei que esse Deus está operando na minha vida, mesmo eu não merecendo. Mesmo eu não merecendo. O verso 2.2 fala assim, oração pela presença de Deus. Que maravilha. Orar pela presença de Deus. Você tem orado pela presença de Deus? Ao clamar a Deus que abaixasse os céus e descesse, no verso 5 que nós lemos, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso dessa expressão, né? Êxodo 3, versículo 7 a 8. E o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Deus desceu dos céus para dar livramento. Êxodo 19:11 diz assim, o Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. O Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões sinalizam, dentre tantas outras, duas verdades. Quais as verdades? A grandeza de Deus, Deus é soberano, mas segundo, uma coisa maravilhosa, sua maravilhosa graça. Apesar da sua imensurável grandeza, contudo, não está indiferente ao que passa na terra e está atento ao clamor do que nele confiam e esperam. Uma pergunta. Sempre gosto de fazer perguntas. Você está atento ao clamor de Deus? Você tem confiado e esperado em Deus? Ou você tem agido apenas dentro da sua vontade, da sua capacidade humana, achando que é tanta coisa? Quantas vezes eu acho que eu sou tanta coisa? Esqueço que eu não sou nada. Se não for Deus na minha vida, eu não sou nada.
expressa confiança, 2.3. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta, em quem eu confio. E depois declara, cantarei um cântico novo. Notemos esta interessante sequência. Porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Olha que interessante, vou ler de novo. Porque sei quem é Deus, confio. Como eu sei que Ele é, a sua soberania, a sua onisciência, onipresença, então eu confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre esse aspecto tão importante da vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento de muitas adversidades. Glória a Deus. Então, quando eu conheço... Como é que eu conheço Deus? É tendo comunhão com Ele, é convivendo. Falando para o marido, por exemplo. Como você conhece a sua esposa? Ou para a esposa falando do marido. Como você conhece o seu esposo? Convivendo. Quanto mais anos vocês viverem junto, mais vocês vão se conhecendo. Como você conhece seus filhos? Convivendo com eles. Como você conhece o gosto, ou às vezes pela expressão do rosto, você já sabe como a pessoa está. Convivendo. Então, se você quer conhecer Deus, tem que conviver com Ele. Tem que andar com Ele. Tem que ouvi-lo através da palavra. Tem que conversar com Ele através da oração. Para que você possa estar firmado na rocha. É isso. É essa confiança que eu tenho que ter. Essa expressa confiança, como o comentarista fala aqui no 2.3. E caminhando para o final, então, nós temos o ponto 3, que fala intercessão pelo bem da família e da sociedade. Notemos que esse salmo inicia com a experiência do salmista com Deus. Agora ele se volta para interceder pela família e a seguir pelo povo. Importante lição para nossos dias. Pessoal, família e sociedade. Transformações começam pelas pessoas. Se eu quero que a família seja uma família abençoada, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que ser exemplo dentro da minha família. Isso estou falando para todos, que estão nos ouvindo. E aí eu começo então a se eu faço uma transformação na minha vida através de Cristo, então eu vou ver que logo essa transformação vai atingir a família. E quando a minha família vai se transformando, eu começo a transformar a sociedade. Então, não tem como eu transformar a sociedade se eu não quero ser mudado, se eu não quero ser transformado, se eu não quero que a minha família seja transformada e usada por Deus. A sociedade só vai mudar quando as famílias mudarem. 3.1. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, adolescentes e jovens, para que sejam plantas florescentes, bem desenvolvidos, viçosos no jardim do Senhor. É evidente que dependemos do Senhor e do seu agir na vida dos nossos filhos. Contudo, também é certo que se espera de quem confia no Senhor estar orando, que seja um agente responsável. Eu estou lembrando aqui de um pastor, amigo meu, que ele falou o seguinte, que ele ensinava aos jovens da igreja, jovens solteiros, tá? A orarem pelos seus filhos. Aí um pode falar, como orar pelos seus filhos? Não tem filhos? Não, os filhos que viriam ainda. Então já começava a pedir que a bênção de Deus estivesse sobre os seus filhos. Será que nós temos essa consciência? A maior parte dos pais nem oram pelos filhos que já nasceram, quanto mais orar pelos filhos que não existem ainda. Mas, independente de orar antes ou depois, o importante é orar hoje. O importante, se você tem filhos, ou se você quer ter uma família abençoada, não tem uma família, quem sabe ainda, não casou, quer ter uma família abençoada, esposo, esposa, filhos abençoados, começa a orar hoje. Começa a suplicar hoje. Como o salmista ele fala aqui, quando ele cita, quando ele vai falar aqui sobre os filhos no verso 12, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que nossas filhas, olha que interessante, vai falar aqui também na nossa lição, sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Por que ele faz esse comparativo? Vamos ver aqui, 3.2. Filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedras de esquina.
As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados. Por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Então, quando ele fala, eu imagino aqui, na época de Davi, aqueles palácios enormes, aquelas colunas, né, que até hoje a gente vê, a arqueologia nos mostra, quando a gente visita, né, Israel ou outros lugares prédios de 2000 anos ou mais, nós vemos aquelas colunas belíssimas que decoravam aquelas entradas dos palácios, ou as salas, né? Não eram coisas, não, ela mostrava ali firmeza, né? Porque é uma coluna, ou seja, tem um sustentáculo, né? E ele coloca aqui as filhas, então faz esse comparativo da filha sendo essa coluna, as filhas sendo essa coluna, ou seja, sendo um sustentáculo dentro da sua família também, pessoas abençoadas por Deus e belas, porque era o que mostrava a beleza dos prédios, né? Até hoje, quando nós olhamos, nós vemos essas colunas que são sustentáculo, mas também são de beleza dentro das salas e o sustento, né? Estabilidade e comunhão, como ele fala aqui. Que maravilha. Orando, então, pela transformação da família, porque a família sendo esse agente transformador, automaticamente a sociedade vai mudar. Vemos que a ação de Deus em prol do salmista não se restringiria aos livramentos, mas à proteção e estruturação dos filhos e filhas. Há vários comentários a respeito das filhas como pedras e colunas. Destacaremos na presente lição as filhas como referenciais de apoio, beleza e firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Pedras lavradas e colunas de um palácio lembram, entre outros aspectos, trabalho e tempo, ou seja, dá trabalho. Para eu ter a minha família, não basta apenas eu orar, eu tenho que trabalhar por ela. Lembra que eu falei no início sobre firmar a casa sobre a rocha? Como Lucas escreveu? Não é chegar lá e fazer, que a rocha vai estar pronta ali. Não. É cavar e cavar bastante. Dá trabalho. Sempre dá trabalho. Mas você vai ter estabilidade quando você coloca dentro desse trabalho a vontade de Deus e a busca por Deus, né? Busca por essa rocha, nós vamos ter uma vida espiritual abençoada. Os pais podem contar com a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nessa tão importante construção. Estamos construindo. A nossa vida é uma construção. A casa que Jesus fala, ela está em construção. Uma casa bela, firmada em Cristo. E o 3.3 fala do interesse pelo bem da sociedade. O salmista menciona nossas ruas e povo, né, verso 14, verso 15. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família. Então, como eu disse, começa em mim, minha família, né, mas também para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e na sociedade. Quando em Gênesis capítulo 12, né, quando Deus enfatiza que Abraão iria ensinar seus filhos, nós vemos isso, né? Ensinar os filhos para que a sociedade mudasse. Jeremias 29:7 diz assim, ó, mesmo fazendo um comentário sobre esse texto de Jeremias, fala assim, mesmo sendo cativo, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Mesmo eles estando como escravos, na época que eles foram levados para a Babilônia, eles tinham que trabalhar. Não era porque o fato deles estarem ali cativo que eles iam... Não, eles iam trabalhar, foi o que Deus ensinou. Era um período de 70 anos que eles tinham que passar. Por ter desobedecido a Deus, por ter rejeitado a Deus, por ter adorado ídolos, entendeu? Por isso a importância de fortalecermos nossas famílias, pois compõem a base da sociedade. Nossos compromissos com discípulos de Cristo incluem nosso viver em sociedade. Me faz lembrar aqui agora, quando ele fala de orar pelo bem da sociedade, de um modo geral, de pessoas também que, crentes, que estão trabalhando, mas a única coisa que ele sabe fazer é reclamar do patrão, reclamar do emprego, reclamar do trabalho que ele está fazendo. Quer dizer, ele não consegue ter consciência que ele está ali porque Deus o colocou. E se ele está ali, ele tem que fazer o melhor. Então, se ele não está contente, então sai. Mas não é correto, não é cristão, é pecado eu estar ali vivendo, sendo alimentado por aquele trabalho e o sustento que eu recebo através dele e falando mal do homem que está pagando meu salário. Quantos cristãos fazem isso? O mundo, nós não podemos falar nada, porque o mundo não tem essa vivência com Deus, não conhece a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus,
que fomos salvos, vivemos uma vida de reclamação, não faz sentido. Nós temos que agradecer a Deus. Aí eu vou mudar o quê? O meu ambiente de trabalho. Se os outros amigos fazem a roda ali para falar mal do patrão, mas eu não faço, eu estou mudando, eu estou entrando como um sal ali para tirar a podridão. Eu estou entrando como uma luz para poder iluminar as trevas. Esse é o papel do cristão. Essa é a vida do cristão. A conclusão que nós temos então, além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele nossas inquietações e aflições, certos da vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Amém? Chegamos então ao final da nossa lição, da 13ª lição, falando então aqui sobre orando pela intervenção divina. Eu tenho certeza que muitos aprenderam, muitos ouviram, quem sabe não ouviu todas as lições, mas todas estão disponíveis no site da igreja. Podem acessar quando quiser, quando tiver, quem sabe no seu devocional, o seu final de semana, que você, em vez de ver aquele filme, fala, não, eu vou assistir uma mensagem, vou ver, vou rever, quem sabe, novamente, uma lição que eu gostei muito, que Deus falou muito comigo. Então, nós hoje temos essa ferramenta, isso não tinha antigamente, hoje nós temos isso, à nossa mão. Podemos ver em qualquer local que nós estivermos, tendo um celular com conexão. Isso é muito bom. Deus abrindo portas, Deus dando estratégias para que a igreja venha a crescer e a levar esse evangelho aos 4 cantos da terra. Então, se você tem visto, tem vivido, tem gostado, tem aprendido, por que você não faz um meio de evangelização? Qual o meio, pastor, que eu posso fazer? Pega o link dessa aula, das outras aulas, e mande no grupo da família, grupo de amigos, explica o que é. Quem sabe, se uma pessoa apenas, como já disse anteriormente, ouvir, assistir esse vídeo e aceitar a Jesus, valeu a pena a sua evangelização. É um jeito de pregar. Se você não tem facilidade de falar, quem sabe você pode usar através dessa ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos. Não deixe o inimigo se apoderar das ferramentas que Deus tem dado capacidade ao homem de inventar. Por muitas vezes, muitos anos, muitas décadas, nós deixamos que o inimigo usasse da capacidade humana e das ferramentas criadas para espalhar podridão, pecado. Quem sabe hoje seja um momento que nós estamos acordando e compreendendo que a inteligência é Deus que dá. Deus é que faz com que o homem seja criativo. Então, se é Deus que faz isso, vamos usar ela. Vamos apresentar isso para a sociedade. E vamos assim mudar a mim, mudar a família e mudar a sociedade. E mudando a sociedade, nós teremos uma casa firmada na rocha. Como eu disse, dá trabalho. Dá trabalho. Se você olhar em Lucas novamente, versículo 48, para a gente encerrar, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então ele cavou e ele abriu bem fundo para encontrar a rocha. Que isso fique gravado em seu coração. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço mais uma vez a confiança do ministério e vamos orar para encerrar a nossa última lição. Próximo trimestre, próximo domingo, começa um novo trimestre, novas aulas, e nós estaremos aqui, sempre, de acordo com o que a vontade de Deus nos permitir. Então, ore por nós. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos que passamos na sua presença. Senhor Jesus, eu te louvo, te glorifico, te exalto por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço, Senhor, pelos ensinos que o Senhor tem nos dado. Por isso eu te peço, Pai, abre a nossa mente, dá-nos inteligência, capacidade. Abre a mente, Pai, de todos que estão nos ouvindo, todos que estão participando das lições. Que eles possam, Senhor, ser bênção. Eles possam compreender a Tua grandeza, eles possam compreender a Sua bondade e misericórdia. E possam suplicar sempre a Ti, pedir sempre a Ti,
para que esse evangelho possa ser proclamado. Ah, Senhor, precisamos de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, não permita que eu venha me afastar de Ti. Segura, Senhor, me guarda debaixo da Tua mão, da Tua mão protetora, e que eu possa, Senhor, ter uma vida firmada em Ti, na rocha, que eu possa ter realmente a minha vida guardada, protegida por Ti, porque o Senhor é que guarda, o Senhor é que protege. Eu sei que eu sou como uma fumaça, mas eu sei que contigo eu posso vencer todas as lutas que vierem, mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe por tribulações. E eu sei que a Bíblia nos ensina isso, mas eu sei que sempre o Senhor estará comigo. Por isso eu te agradeço, meu Pai. Abençoa todos, que todos possam ter um domingo debaixo da Tua mão e que eles possam também participar dos cultos em adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus Cristo eu te peço essas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado.